Olá, meus amores, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, hoje nós teremos uma revisão dos conteúdos e habilidades que foram trabalhados durante a semana, tá bom? Peguem caderno, lápis, borracha, porque nós vamos fazer uma atividade e eu quero depois que vocês enviem uma foto dessa atividade no Mob Família, com as respostas que nós realizaremos hoje. Beleza? Então, vamos seguir. Bom, o gênero textual dessa semana é abaixo-assinado. Vamos relembrar as características. O abaixo-assinado é uma solicitação. Então, quando eu faço um abaixo-assinado, a finalidade desse texto é fazer uma solicitação, que é o mesmo que um pedido, né? Normalmente é isso que nós encontramos. Mas existem abaixo-assinados em que você faz o seu posicionamento, coloca o seu posicionamento sobre um determinado assunto. Mas o mais comum são as solicitações, ou seja, pedidos, tá bom? Normalmente você faz o abaixo-assinado para quem? Para governantes, para dono de algum estabelecimento, diretores, enfim. E é tudo em nome de uma coletividade. Não é você sozinho. É você construindo o texto, porém em nome de muitas outras pessoas, tá? Os argumentos são muito importantes no abaixo-assinado, porque a partir dos meus argumentos eu vou conseguir ou não, né, convencer o destinatário a concordar comigo e fazer aquilo que eu estou pedindo, atender ao meu pedido. E o destinatário, como eu estava falando, né, tem que ter um destinatário para quem eu estou enviando este abaixo-assinado, tá certo? Vamos seguir. Bom, nós vimos também tese, ponto de vista e argumento. Tudo isso utilizando como gênero textual o abaixo-assinado. Vamos relembrar? O que é a tese? É uma ideia defendida sobre determinado tema ou assunto, ou seja, é a ideia que eu vou apresentar. É a ideia que eu vou apresentar, tá bom? Eu estou falando sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Então, é a ideia que eu apresento. Ponto de vista. O que é ponto de vista? É um posicionamento do autor. O autor vai demonstrar se ele é a favor ou contra aquela ideia que ele está apresentando, tá bom? E o argumento é um recurso utilizado para convencer alguém a concordar com você, a atender aquele seu pedido, tá certo? Muito bem. Então, vamos aqui agora para relação de causa e consequência, que nós também vimos, né? Em relação ao abaixo-assinado. Vamos lá, o que é a causa? Está ligada àquilo que provoca um determinado fato, né? É aquilo ou aquele que determina um acontecimento. E a consequência é aquilo que resulta ou é produzido por causa de efeito, resultado. Então, se eu digo, por exemplo, não tirei boas notas, pois não estudei. Qual é a causa e qual é a consequência nesse contexto? A causa é eu não ter estudado. Qual foi a consequência disso? Tirar uma nota baixa. Compreenderam? Muito bem. Então, vamos seguir. Nós vimos também preposição, não é isso? Aí nós temos aqui a preposição, só relembrando, é uma palavra invariável que liga dois termos. Então, sempre a preposição vai servir para ligar dois termos, fazendo uma relação de sentido entre eles. Por exemplo, gostava de flores. Quem está ligando a palavra gostava à palavra flores? O de é uma preposição. Morava em Paris, é um problema fácil de resolver. Olhei para ele, esperamos por você. Vamos ver alguns exemplos, as preposições mais utilizadas e a sua classificação? Olha só. Eu já enviei para vocês no grupo de língua portuguesa um exemplo disso, né? De preposições e o que elas representam. Nós temos aqui de vários tipos, olha só, elas podem representar matéria, posse, causa, finalidade, origem, modo, instrumento, companhia, lugar, oposição, assunto, tempo e meio. Então, aqui nós vamos ver que uma mesma preposição pode indicar matéria, depois pode indicar uma causa, vai depender do contexto, nós vimos isso, né? Por exemplo, urso de pelúcia. Esse de é uma preposição que está ligando dois termos, e quando eu digo que o urso é de pelúcia, eu estou indicando o material do qual ele é feito. Então, esse de é uma preposição que representa, que indica matéria. Quando eu digo esse livro é do professor, está indicando posse de quem é o livro do professor, tá certo? Muito bem, vamos seguir. Agora nós vamos exercitar. Preparem os cadernos, os lápis e borrachas que nós vamos aqui iniciar as nossas questões. Vamos ler o texto para responder, olha só.
Repúdio à extinção da literatura nas escolas. Abaixo-assinado. O declínio da literatura indica o declínio de uma nação. Johann Wolfgang von Goethe. Nós, abaixo-assinados, vimos repudiar a resolução de número 3.196 da SE, Mato Grosso do Sul, publicada no DOI, de 30 de 1 de 2017, e que dispõe sobre a organização curricular e o regime escolar do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas da rede estadual de ensino, no tocante à parte que extingue a disciplina de literatura, anexando-a à disciplina de língua portuguesa. Compreendemos que tal medida se constitui em grande retrocesso para a formação integral do estudante, uma vez que a literatura é um dos grandes instrumentos de aquisição de saberes em todas as áreas da formação humana, tanto intelectual quanto cidadã. Certos de que Vossa Excelência será sensível ao nosso projeto, ao nosso apelo, assinamos. Então, aqui nós temos um exemplo de abaixo-assinado. Qual é a tese aqui nesse abaixo-assinado? Qual é a ideia apresentada? Essa pessoa, os autores estão repudiando a extinção da literatura nas escolas. O que é isso? Elas são contra. Essas pessoas não querem que a literatura seja extinta. Elas defendem que a literatura precisa continuar nas escolas. E quais são os argumentos que elas utilizam para isso? Elas dizem que, se extinguirem a literatura da escola, essa medida será um grande retrocesso, ou seja, como se estivesse indo para trás, né, na formação integral do estudante. Ele diz aqui que a literatura é um dos grandes instrumentos de aquisição de saberes em todas as áreas da formação humana, intelectual e cidadã. Então, aqui eles estão utilizando alguns argumentos para convencer sobre a importância de se continuar com a disciplina de literatura nas escolas, né? Eles são contra, o ponto de vista deles é esse, eles são contra a extinção, eles querem que a literatura permaneça como disciplina nas escolas, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. O título Repúdio à extinção da literatura nas escolas apresenta neste texto o quê, hein, gente? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Muito bem, se o tempinho estiver curto, vocês dão um pause no vídeo. Vamos lá para a resposta? É a tese, né, pessoal? Aqui apresenta a ideia desse abaixo-assinado. Qual é a ideia apresentada? É o repúdio à extinção da literatura nas escolas, ok? Segunda questão. De acordo com o texto, pode-se afirmar em relação ao ponto de vista dos autores que... Tempinho para vocês. Ok, é muito importante que vocês tentem responder sozinhos e depois apenas façam a correção, tá, pessoal? Então, vamos lá para a resposta. Letra C. Posicionam-se contra a extinção da literatura nas escolas. Ficou claro isso, né? Então, vamos lá. Seguindo, terceira questão. O trecho, a literatura é um dos grandes instrumentos de aquisição de saberes em todas as áreas da formação humana. É considerado o que esse trecho? Tempinho. Vamos lá, a resposta é um argumento, né? Aqui o autor do texto está se utilizando deste argumento para convencer o seu destinatário a concordar com ele. Ele diz aqui que a literatura é um grande instrumento de aquisição de saberes, por isso mesmo que ela não deve ser extinta, ok? Quarta questão. A afirmação, compreendemos que tal medida se constitui em grande retrocesso para a formação integral do estudante, é uma consequência gerada por uma causa, né? Então, esse trecho aqui representa uma consequência, mas toda consequência teve uma causa. O que motivou, ou seja, qual foi a causa, né? O que motivou o autor do texto a escrever tal argumento? Assinale. Vamos lá, a resposta. Letra B. Por que esse autor escreveu esse argumento, quando ele diz, compreendemos que tal medida se constitui em grande retrocesso para a formação integral do estudante. Ele está se referindo a quê? Ao repúdio, à extinção da literatura nas escolas. Ele está se referindo a isso, né? Querendo dizer que, caso a literatura seja extinta, será um retrocesso, ou seja, é como se as coisas estivessem andando para trás e não estivessem evoluindo, tá bom? Vamos para a próxima questão.
Quinta questão, no trecho, e que dispõe sobre a organização curricular. O termo em destaque é uma preposição, o sobre, né, gente? Que indica o quê, hein? Nesse caso, marquem a opção. Resposta, se estiver rápido, pausa o vídeo. Vamos lá? É um assunto. Aqui, quando eu digo assim, dispõe sobre a organização curricular. Esse sobre está remetendo a um assunto. Então, ela é uma preposição e o seu valor semântico, ou seja, o seu sentido é assunto. Ela está se referindo a um assunto, tá bom? Sexta questão. Na passagem, nas escolas da rede estadual de ensino, a preposição destacada apresenta sentido de... Aqui, olha só, nas escolas da rede estadual de ensino. Marque a opção correta. Resposta: posse. Quando eu digo nas escolas da rede estadual, eu estou dizendo que essas escolas pertencem à rede estadual de ensino. Então, esse da, que é uma preposição, porque está ligando dois termos, apresenta um sentido de posse. Ok, pessoal? Compreenderam, meus amores? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar no privado e nós vamos continuar revisando esse assunto na semana que vem, tá bom? Pois muito bem, então agora vem a nossa sugestão de atividade. Como eu falei no início dessa videoaula, vocês vão enviar uma foto com as respostas que nós realizamos na videoaula de hoje, da atividade realizada, e postar no Mob Família, tá bom? Um grande beijo, um excelente fim de semana e até a próxima aula.